ele fala que um dos mais bem estudados morcegos é o grande morcego marrom, né? Tem o nominho dele. À medida que ele circula no escuro, emite pulsos sonoros que são inaudíveis ao homem, pois tem frequência entre 25.000 e 50.000 Hz. Lembrando que o homem consegue ouvir até 20.000 Hz. Então, 25.000 está acima, a gente não consegue ouvir. Letra A. De acordo com o texto, os morcegos emitem ondas ultrassônicas, porque são de frequência maior do que o som, né? Para que o ser humano possa ouvir esse morcego e ocorra o efeito Doppler, deve haver um movimento relativo entre a pessoa e o morcego. Esse movimento deve ser de aproximação ou de afastamento. Então, o que tem que acontecer para a pessoa conseguir ouvir o morcego? A frequência do morcego, que era 25.000 Hz, é a frequência real. Vamos pensar lá no extremo. Para a pessoa ouvir, teria que ser no máximo 20.000. Então, a frequência aparente precisa ser menor do que a frequência real. Em que situação isso acontece? Isso vai acontecer se houver afastamento entre eles. Então, é isso. Basicamente, usando esse raciocínio que a gente falou o tempo todo ali na aula teórica, né? Pensando na ambulância, pensando que se a gente tiver um afastamento é como se as ondinhas fossem esticadas, né? A gente aumenta o comprimento de onda, diminui a frequência e basicamente é isso que tem que acontecer. Na letra B, ele vai querer que a gente faça a conta. Então, ele fala para a gente calcular a velocidade do morcego, considerando que a pessoa esteja em repouso em relação ao chão. Então, a pessoa está parada. Suponha que as ondas sonoras e as ondas ultrassonoras se propagam com velocidade de 340 metros por segundo nesse meio. Lembrando que o morcego estava se afastando, né, pela letra A. Então, está se afastando. A nossa frequência aparente tem que ser a frequência audível, que é 20.000 Hz, igual a gente acabou de falar. A frequência real, 25.000 Hz. O observador, que a pessoa está parada, então a velocidade é zero. A velocidade da onda é 340 metros por segundo. E a gente quer saber a velocidade da fonte, que é a velocidade do morcego, já que o morcego é a fonte dessa onda. Aí eu vou trazer aqui o slide lá da aula teórica para a gente dar uma olhadinha, né? Lembrar como é que funcionava. Então, a gente tem o observador aqui na esquerda, então tá certo. A fonte aqui na direita. Fonte é o morcego. O nosso sentido positivo é para a direita. Se esse daqui tá parado, então a velocidade é zero, tanto faz, né? Não tem direita nem esquerda. Mas o morcego tá se afastando, então ele tá andando para a direita. Então, o sinal que a gente tem que usar para a velocidade dele é o positivo. Então, a formulinha que a gente vai usar é essa daqui, F aparente igual a F real, vezes essa raiz, essa fraçãozona, essa palavra existe. A velocidade da onda é o 340, mais ou menos zero, não vai precisar nem colocar, né? Só 340. Aqui 340, e daí mais, porque o morcego está indo para a direita, e a velocidade dele é o que a gente quer saber. Então, vamos substituir aqui. Eu posso cortar 3 zerinhos do lado de cá com 3 zerinhos do lado de lá já para começar. Vou sumir com o slide aqui para facilitar a nossa vida. Aqui. Aí, eu posso passar dividindo 25 aqui embaixo. 340 mais 0 é 340. Posso simplificar o 20 com 25, porque os dois estão no tabuado 5, vai ficar 4 sobre 5. Aí, eu vou fazer 4 vezes isso daqui, multiplicar em x, né? E no outro, 340 vezes 5. 4 vezes isso daqui, como é uma soma, eu tenho que colocar em evidência, né? Botar o parênteses para poder fazer o chuveirinho, né? Distributiva. Vai ficar 3 vezes 340, não. 4 vezes 340 mais 4 vezes VF igual a 5 vezes 340. Em vez de eu fazer a conta, eu vou usar aquela técnica de facilitar contas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o 4 vezes 340 para o outro lado subtraindo, certo? Então, vai ficar 4VF igual 5 vezes 340 menos 4 vezes 340. Aí, a gente pode imaginar o nosso 340 como se ele fosse um x. Então, do lado de cá, ficaria 5x menos 4x. Isso não dá x? Mas o x não era 340? Então, eu já sei quanto que vai dar a conta do lado direito, 340. E eu passo 4 dividindo, 340 dividido por 4 é uma conta facinho, que vai dar 85 metros por segundo. E essa é a velocidade que o morcego precisa ter para que a pessoa consiga ouvir ele através do efeito Doppler. Então, o 85 vai seguir com a gente na letra C, que é o último, tá? Já estamos acabando. O animal que alcança maior velocidade em voo horizontal é um andorinhão mongol, atingindo 170 km por hora. A partir dessa informação, o resultado encontrado no item B é viável. Eu posso comparar 170 km por hora com 85 metros por segundo?
Não, tem que estar na mesma unidade de medida. Então, eu vou transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6, isso vai dar 306 quilômetros por hora. 306 é a velocidade que ele precisaria ter. Mas o que consegue ir mais rápido possível é 170. Então, não dá, né, gente? Então, é impossível ouvir o morcego marrom mesmo com o efeito Doppler. Ele precisaria estar numa velocidade que não é possível.